Eles apostaram em quanto tempo ela duraria. 2 noites, talvez 3. Quando a alcateia jogou Clara para fora na nevasca, eles não só esperavam que ela fosse embora, eles esperavam que ela morresse. Ela era a Ômega, o erro a garota que não possuía nada além dos trapos nas suas costas. Eles deram a ela uma ruína congelada, sem teto, na borda do território, e riram enquanto ela se afastava. Mas eles esqueceram uma coisa: lobos são feitos no inverno. Enquanto eles dormiam em suas camas quentes, Clara não só sobreviveu, ela construiu um santuário tão inegável que mesmo o Alfa que a rejeitou viria implorando para ser deixado entrar. O silêncio no grande salão da alcateia do cume não era pacífico. Era pesado, como o ar antes de um raio. Fora o inverno de Wyoming estava uivando, batendo ventos de força de vendaval contra as pesadas portas de carvalho, mas dentro a atmosfera estava ainda mais fria. Clara estava no centro do quarto, sua cabeça curvada. Ela tinha 22, mas a desnutrição e anos de dormir no sótão com correntes de ar da casa da alcateia a fizeram parecer muito mais jovem. Ela vestia um moletom cinza desbotado que tinha pertencido a um membro anterior da alcateia 3 anos atrás. Os punhos desfiados e desvendando. Suas mãos estavam tremendo, não só do frio vazando pelas tábuas do assoalho, mas do puro terror irradiando do homem parado acima dela. Gavin a alcateia. Beta andava de um lado para o outro. Ele era um homem enorme, construído como um tanque com um corte militar e olhos que continham zero simpatia. Ele parou diretamente na frente de Clara, sua sombra engolindo-a inteira. Você sabe quanto aquela carne custou? A voz de Gavin era um rosnado baixo que vibrava no peito de Clara. Aquilo era carne de veado A5, importada para o banquete de retorno do Alfa. E você desajeitada, inútil desperdício de espaço. Você a queimou. Eu não, Clara sussurrou, sua voz mal audível. O fogão. A luz piloto funcionou mal. Eu tentei dizer à equipe da cozinha. Mentiras, Gavin rugiu, o som ecoando nas altas vigas. Alguns membros da alcateia deitados perto do fogo riram. Eles amavam um espetáculo. Sempre desculpas com você, Clara. Você é uma Ômega. Seu único trabalho é ficar fora do caminho e fazer o que lhe é dito. E você nem consegue fazer isso. Clara mordeu o lábio até que provasse a ferro. Não tinha sido um acidente. Ela tinha visto Sarah, uma das fêmeas gama de alta patente, aumentou o gás quando Clara entrou na despensa. Sarah tinha querido ver Clara punida simplesmente porque estava entediada. Mas na hierarquia do cume, a palavra de uma Ômega valia menos que a sujeira em suas botas. Ethan estará em casa em 2 dias, Gavin zombou, usando o primeiro nome do Alfa para enfatizar sua própria autoridade, enquanto o chefe estava ausente em negócios da alcateia em Chicago. Eu não terei a casa dele, cheirando a fracasso queimado. Eu tomei uma decisão. Clara olhou para cima, o pânico acendendo em seu peito. Por favor, Beta Gavin, eu posso esfregar os chãos. Eu posso fazer turnos duplos na lavanderia. Eu vou consertar isso. Você não pode consertar o que você é, Gavin disse friamente. Ele apontou para as portas pesadas. Você está terminada aqui, Clara. Eu estou te despindo do seu quarto na casa principal. Os murmúrios no quarto pararam. Ser expulsa da casa da alcateia no meio de janeiro era uma sentença de morte. Onde eu devo ir? Clara gaguejou, lágrimas finalmente transbordando. Gavin sorriu de lado, um cruel torcer de seus lábios. A velha cabana do caçador na perímetro norte. Ainda está em terra da alcateia. Então, tecnicamente, nós não estamos violando o código banindo você completamente. Mas você não é mais bem-vinda aqui. Você quer comer? Você forrageia. Você quer calor? Faça um fogo. A cabana do caçador, alguém sussurrou no fundo.
Aquilo não tem teto desde a tempestade de 98. É uma sepultura. Vá, Gavin latiu, antes que eu faça os executores arrastarem você para fora. Clara não fez uma mala porque ela não tinha nada para empacotar. Ela saiu das pesadas portas de carvalho e para o vento cortante. A neve estava caindo horizontalmente, picando seu rosto como minúsculas agulhas. A casa da alcateia, uma mansão extensa de madeira e pedra, brilhava calorosamente atrás dela. Através das janelas ela podia vê-los, sua família rindo, voltando para suas bebidas, o drama de sua vida já esquecido. A caminhada até o perímetro norte levou 3 horas. Quando Clara alcançou a borda da floresta, seus pés eram blocos de gelo dormentes dentro de seus tênis gastos. O vento cortava seu fino moletom como se ela estivesse nua. Ela continuou se movendo apenas porque o espírito do lobo profundo dentro dela, fraco e dormente enquanto era, a empurrava para frente. Mova-se ou morra, ele sussurrou. Mova-se ou morra. Ela crestou a colina e viu. Gavin não tinha mentido. Era uma ruína. A velha cabana do caçador era uma carcaça podre de madeira e pedra. 2 paredes estavam parcialmente desabadas e o telhado era uma boca escancarada aberta para o céu. A neve havia se acumulado dentro, até a cintura nos cantos. Não era um abrigo. Era um túnel de vento. Clara caiu de joelhos na neve, seu corpo tremendo tão violentamente, seus dentes batiam uns nos outros. Era isso. Foi assim que ela terminou. Não em uma batalha gloriosa, mas congelando até a morte em uma pilha de madeira podre, porque uma fêmea gama achou que seria engraçado arruinar um assado. Ela rastejou para dentro da estrutura, procurando o canto onde as paredes ainda eram mais altas. Ela se encolheu em uma bola, tentando preservar qualquer calor corporal que lhe restava. Sua visão começou a embaçar, as bordas ficando cinzas. Ethan. Ela pensou o nome do alfa que ela tinha admirado das sombras por anos. Ele era justo, geralmente. Severo, mas justo. Se ele estivesse aqui, talvez ele não teria deixado isso acontecer. Ou talvez ele teria. Talvez ele a odiasse também. Enquanto sua consciência começava a divagar, um som estranho chamou sua atenção. Não era o vento. Gotejar, 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 gotejar. Era fraco vindo de debaixo dos detritos no canto mais distante da cabana. Água. Nesta temperatura, a água não gotejava. Ela congelava instantaneamente. Clara forçou seus olhos abertos. Ela arrastou seu corpo dormente pelo chão de terra congelado em direção ao som. Ela empurrou para o lado uma tábua de madeira podre e uma pilha de folhas molhadas. Lá, vindo de uma rachadura na fundação de pedra, havia um pequeno sopro de vapor. Clara piscou, pensando que estava alucinando. Ela estendeu uma mão tremendo e tocou a pedra perto da rachadura. Estava quente. O calor contra suas pontas dos dedos era chocante, como tocar um fio vivo. Clara se arrastou para mais perto, seus instintos de sobrevivência anulando a hipotermia que estava tentando desligar seus órgãos. Ela cavou freneticamente nos detritos, suas unhas quebrando contra a terra e a pedra congeladas. A cabana foi construída contra o lado de uma inclinação rochosa, e enquanto ela limpava madeira podre e anos de cobertura morta acumulada, ela encontrou a fonte. Era um velho cano de ferro, enferrujado e antigo, protuberante da face da rocha. Um fio constante de água estava vazando de uma fissura no metal. Não era só morno. Estava quente. Clara percebeu o que era isso. O território do cume era conhecido por sua atividade geotérmica. Fontes termais estavam espalhadas profundamente nas montanhas, mas ninguém sabia que uma corria tão longe para o perímetro. Este cano deve ter sido parte de um velho sistema que o caçador usou um século atrás para aquecer os pisos. Um sistema há muito esquecido e enterrado. Ela apertou sua bochecha congelada contra a pedra quente ao redor do cano.
O calor irradiava através de sua pele, doloroso no início, enquanto o sangue corria de volta para seus capilares, então prazeroso. Ela não ia congelar. Não esta noite. Ok. Clara sussurrou para o quarto vazio, sua voz rouca. Ok. Eu posso trabalhar com isso. O desespero que a tinha esmagado no grande salão evaporou, substituído por uma determinação firme. Eles queriam que ela morresse. Ela os desafiaria vivendo. A primeira noite foi brutal, mas ela sobreviveu enrolando-se em torno do cano quente, cobrindo-se com os detritos mais secos que ela podia encontrar. Quando o amanhecer chegou, a tempestade tinha passado, deixando o mundo brilhante e cegamente branco. Clara não descansou. Ela sabia que o Alpha Ethan estaria voltando mais tarde naquele dia, mas ela também sabia que não podia voltar para implorar. Gavin apenas terminaria o trabalho. Ela tinha que tornar este lugar habitável. Ela passou a manhã procurando. Ela descobriu que a ruína não era tão sem esperança quanto parecia. A fundação de pedra era sólida. A madeira que tinha desabado era cedro resistente à podridão. Parecia feio, mas era forte. Ela precisava de ferramentas. Ela se lembrou de um velho galpão de manutenção cerca de 1 milha de volta em direção à casa principal. Um lugar onde os jardineiros despejavam equipamentos quebrados. Clara caminhou pesadamente pela neve, mantendo-se na linha das árvores para evitar ser vista pelas patrulhas da fronteira. Ela achou ouro. Na lixeira enferrujada atrás do galpão, ela encontrou uma pá com um cabo rachado, uma lona com alguns buracos e uma caixa de ferramentas descartada, contendo um martelo enferrujado, alguns pregos e uma pistola de grampos de alta resistência. Para a alcateia isso era lixo, para Clara era um tesouro. Ela arrastou seu saque de volta para a cabana e foi trabalhar. Pelos próximos 3 dias, Clara trabalhou até suas mãos sangrarem. Ela era uma ômega, e enquanto ela carecia do poder físico bruto de um alfa ou da agressão de um gama, ela possuía algo que eles não tinham: resistência. Ômegas foram construídas para carregar fardos. Ela começou com o telhado. Ela não podia reconstruir a estrutura de madeira sozinha. Então ela improvisou. Ela usou a lona recuperada, dobrando-a e pregando-a no canto mais exposto da cabana, criando uma tenda à prova de vento dentro das paredes de pedra. Ela a reforçou com ramos de pinheiro, tecendo juntos firmemente o suficiente para reter a neve, o que então agiria como isolamento. Dentro de sua pequena tenda, o calor do cano geotérmico estava preso. Na segunda noite, a temperatura dentro de seu recinto estava pairando em torno de 60 graus, enquanto fora estava 10 abaixo de zero. Mas Clara não parou na sobrevivência. Ela queria dignidade. Ela passou horas esfregando o chão de pedra com neve e areia até que a sujeira de décadas se fosse. Ela teceu um tapete de dormir com tábuas secas e agulhas de pinheiro, um truque que ela tinha lido em um velho livro de sobrevivência na biblioteca da alcateia. Era macio, perfumado e a elevava do chão frio. No quarto dia, ela fez sua maior descoberta. Enquanto limpava a parte de trás da chaminé, ela encontrou uma pedra solta. Atrás dela havia uma caixa de dinheiro embrulhada em pano oleado. Dentro havia fósforos, uma faca de caça e um esconderijo de ervas secas, sálvia, lavanda e camomila, deixadas por quem quer que tivesse vivido aqui 50 anos atrás. Clara, que sempre teve um dom para a botânica que a alcateia ignorou, reconheceu o valor imediatamente. Ela podia fazer chá. Ela podia fazer cataplasmas. Ao fim da semana, a ruína tinha se transformado. Do lado de fora, ainda parecia uma pilha de detritos, uma camuflagem perfeita. Mas dentro da seção coberta por lona, era um santuário. O ar cheirava a resina de pinho aquecendo, e a lavanda que ela tinha pendurado para secar perto do cano quente. O calor suave e constante da abertura geotérmica mantinha o espaço ameno. Ela tinha feito uma pequena bacia de uma pedra escavada para coletar a água quente, dando a ela um lugar para se lavar com água fumegante.
Um luxo que mesmo os lobos de menor ranking na casa da alcateia não tinham, já que as caldeiras frequentemente ficavam sem água quente na hora em que as ômegas tomavam banho. Clara sentou em seu tapete de agulhas de pinheiro, sorvendo uma xícara de água quente infundida com agulhas de pinheiro para vitamina C. Ela olhou ao redor de seu pequeno e quente reino. Não era uma mansão, mas pela primeira vez em sua vida, era dela. Ninguém estava gritando com ela. Ninguém estava batendo nela. Ela estava segura. Mas a segurança no mundo lobisomem é uma ilusão. Aquela noite o vento mudou de direção, levando o som do vale abaixo. As orelhas de Clara se aguçaram. Ela ouviu o rugido de motores. SUVs estavam subindo a estrada principal em direção à casa da alcateia. O Alpha Ethan estava de volta, lá embaixo no vale, no opulento escritório do Alpha. Ethan jogou seu casaco no sofá de couro. Ele tinha 1,90 m, com cabelo escuro e olhos da cor de nuvens de tempestade. Ele estava exausto. As negociações em Chicago tinham sido um pesadelo. As disputas territoriais com as alcateias do Sul estavam drenando suas finanças. E ele tinha passado uma semana dormindo em camas de hotel duras. Ele esfregou suas têmporas, olhando para Gavin, que estava em posição de sentido junto à mesa. Relatório de status, Ethan disse com sua voz rouca. Algo quebrou enquanto eu estava fora. Gavin hesitou apenas por uma fração de segundo. Semana tranquila, Alpha. Patrulhas de rotina. Sem violações de fronteira. Ethan apertou os olhos. Ele tinha um instinto para mentiras. Era o que o fazia um bom líder. Tudo na casa parece quieto. Apenas arrumação, Gavin disse suavemente. Nós tivemos que liberar uma das ômegas. Clara. Ela foi pega roubando da despensa e sabotagem. Destruiu o suprimento de carne de inverno. Eu a exilei para o perímetro. Ethan pausou. Clara. Ele imaginou a garota pequena, quieta, sempre correndo pelos cantos dos quartos como um fantasma. Ele não a conhecia bem, mas roubo, sabotagem, não se encaixava no cheiro de medo que ela sempre carregava. Exilada? Ethan perguntou, uma ruga vincando sua testa. Neste tempo, para onde ela foi? Ela deixou o território. Gavin mentiu sem esforço. Provavelmente foi para o sul, para a cidade. Ela está bem, Ethan. Ela é uma errante. Eles sempre caem de pé. Ethan sentiu uma pontada de desconforto, um instinto de lobo de que algo estava errado. Mas ele estava muito cansado para persegui-lo. Ele tinha uma alcateia para liderar e uma crise financeira para resolver. Certo, Ethan suspirou. Eu vou correr. Eu preciso limpar minha cabeça. Nesta tempestade? Gavin perguntou. A previsão diz que a temperatura está caindo para 20 abaixo hoje à noite. Eu sou um alfa, Gavin, Ethan disse, seus olhos brilhando ouro. Um pouco de frio não vai me matar. Ele tirou a camisa, saiu pelas portas do pátio e se transformou. Um lobo preto maciço explodiu na neve, sacudindo sua pelagem antes de partir para a linha das árvores. Ethan correu duro, deixando a queima em seus músculos distraí-lo do estresse da liderança. Ele correu até seus pulmões queimarem, empurrando mais para o norte do que ele geralmente ia em direção aos penhascos irregulares do perímetro. A nevasca atingiu mais rápido do que os meteorologistas previram. Em minutos, o mundo se transformou em um vazio branco. O vento era tão alto que abafou seus próprios pensamentos. Desorientado pelo súbito apagão branco, Ethan escorregou em uma mancha de gelo, escondida sob a neve. Ele rolou por um barranco, seu ombro batendo em um afloramento de granito com um estalo nauseante. A dor explodiu em sua visão. Ele tentou se levantar, mas sua perna dianteira esquerda cedeu. Deslocada, talvez quebrada. Ele estava a milhas da casa da alcateia, enterrado em um barranco, em uma tempestade de apagão branco com uma perna aleijada. Mesmo para um alfa isso era ruim. Ele uivou por ajuda, mas o vento levou o som antes que pudesse alcançar os sentinelas. O frio começou a se arrastar em seus ossos, desacelerando seu coração.
Seu fator de cura estava desacelerando devido à hipotermia extrema se instalando. Ele se arrastou para frente, procurando por qualquer tipo de abrigo. Um beiral de rocha, uma caverna, qualquer coisa. Então, através do vento uivante, ele cheirou. Era fraco, quase impossível. Mas estava lá. Lavanda, pinheiro e calor. Ethan arrastou seu corpo quebrado em direção ao cheiro. Ele crestou uma pequena elevação e viu uma ruína de um barraco meio enterrado na neve. Parecia um túmulo, mas o cheiro estava vindo de lá. Ele desabou contra a madeira podre da porta, sua visão desvanecendo para o preto. Ele deu um último gemido fraco antes que a escuridão o tomasse. Dentro da cabana, Clara congelou. Ela pousou sua xícara de chá. Ela ouviu. Não o vento. Um gemido. Ela pegou sua faca de catriches e moveu-se para o pesado palete de madeira que ela usava como porta. Ela o abriu uma polegada espiando para a tempestade. Um lobo preto maciço jazia caído contra sua parede, sendo rapidamente coberto pela neve. Clara ofegou. Ela conhecia aquele lobo. Ela conhecia a faixa prateada na pelagem ao longo da espinha. Era o alfa. Clara ficou congelada na soleira, o vento chicoteando seu cabelo em um frenesi ao redor de seu rosto. O alfa da alcateia do cume estava morrendo na sua soleira. Medo, frio e afiado, espetou em seu peito. Se ela o tocasse, ela estava quebrando a lei. Uma ômega exilada era proibida de fazer contato físico com um lobo de ranking, quanto mais o alfa. Se Gavin descobrisse, ele não apenas a baniria. Ele a executaria por agressão. Mas então Ethan soltou outro som, um baixo, borbulhante sibilo que falava de fluido nos pulmões e um corpo desligando. Que se dane a lei, Clara sibilou através de dentes batendo. Ela caiu de joelhos na neve. Ethan era maciço em sua forma de lobo, uma besta de puro músculo e pelagem densa, pesando facilmente mais de 200 quilos. Clara pesava mal 110 encharcada. Ela agarrou sua nuca e sua flanco dianteiro, cravando os calcanhares na lama congelada da soleira. Vamos, ela resmungou, puxando com cada grama de força que ela tinha recolhido de sua dieta escassa. Você não está morrendo na minha propriedade. Ela puxou. Ele não se mexeu. Ela gritou de frustração, um som de rugido perdido na tempestade. E puxou mais forte, adrenalina inundando seu sistema. Lentamente, polegada por polegada agonizante, ela arrastou o enorme lobo preto sobre a soleira. Ela chutou a pesada porta de palete de madeira fechada e a travou com força. O uivo do vento instantaneamente diminuiu para um rugido abafado. Dentro do recinto forrado de lona, o ar estava denso com o cheiro de pinho e o cheiro metálico úmido de sangue. Clara desabou ao lado do lobo, ofegando por ar, seus pulmões queimando. O calor do quarto começou a funcionar imediatamente. A neve emaranhada no pelo de Ethan começou a derreter, pingando no chão de pedra. E então a mudança aconteceu. Era sempre violento de assistir. O estalo dos ossos, o remodelar do músculo. O pelo preto recuou. O focinho encurtou. E em momentos, o lobo maciço tinha ido embora. Em seu lugar jazia Ethan, o homem. Ele estava inconsciente, nu e tremendo violentamente. Seu ombro esquerdo era uma confusão de hematomas roxos e ângulos distorcidos. Clara recuou, desviando os olhos por instinto. Mas então ela se lembrou que ela era uma curandeira agora. Este não era o alfa. Este era um paciente. Ela se moveu rapidamente. Ela pegou a pilha de trapos sobressalentes que ela tinha lavado e tiras secas de camisas de flanela velhas que ela tinha encontrado na lixeira. Ela ajoelhou-se ao lado dele. Sua pele estava fria como gelo ao toque. Você está hipotérmico? Ela sussurrou, suas mãos pairando sobre o peito dele. Eu preciso aumentar sua temperatura central rápido. Ela o arrastou mais facilmente agora que ele era humano, mais perto do cano geotérmico exposto. O calor irradiando do ferro era intenso. Ela não tinha cobertores, não os de verdade. Ela tinha o tapete em que dormia,
e um pesado casaco de lã roído por traças que ela tinha encontrado dias atrás, marcado com um logotipo Carhartt desbotado, provavelmente descartado por um trabalhador da construção civil anos atrás. Ela cobriu-o com o casaco, apertando-o em volta de seu corpo tremendo. Mas não era suficiente. Seus lábios estavam azuis. Clara olhou para a bacia de água quente. Ela mergulhou um pano, torceu-o e começou a limpar a lama e sangue de seu rosto. Ele gemeu, sua cabeça sacudindo para o lado. Ethan, ela disse suavemente, usando o nome dele pela primeira vez em voz alta. Fique comigo. Ela viu o dano em seu ombro. Estava deslocado. Ela mordeu o lábio. Se ela não o ajustasse agora, o inchaço o tornaria impossível mais tarde, e a dor poderia chocar seu sistema o suficiente para acordá-lo ou matá-lo. Sinto muito, ela sussurrou. Isso vai doer. Clara se posicionou. Ela colocou um pé contra as costelas dele para alavancar, agarrou seu pulso e seu cotovelo e puxou. Ethan gritou. Foi um som de rugido gutural que sacudiu a pequena cabana. Com um estalo nauseante, a junta deslizou de volta para o encaixe. Os olhos de Ethan se abriram. Eles eram selvagens, brilhando um ouro brilhante e aterrorizante. Os olhos de um predador encurralado. Ele se sentou ofegando, balançando seu braço bom cegamente. Sua mão conectou com o ombro de Clara, empurrando-a para trás. Ela bateu na parede de pedra com um baque, o ar deixando seus pulmões. Para trás! Ethan rugiu sua voz rouca. Quem onde? Ele recuou, pressionando-se contra a parede de pedra, olhando ao redor freneticamente. Ele esperava o vazio branco da tempestade. Ele esperava a morte. Em vez disso, ele estava quente. Ele piscou sua visão clareando. Ele estava em um pequeno espaço fechado. As paredes eram de pedra, mas o teto era uma colcha de retalhos de lona azul e galhos de pinheiro. O ar cheirava a lavanda, lavanda e vapor. E à sua frente, esfregando o ombro onde ele a tinha empurrado, estava uma garota. Pequena, pálida, grandes olhos cor de avelã. Você... Ethan respirou suavemente, lutando para acompanhar. A garota da cozinha. Clara. Clara ficou contra a parede, seus joelhos puxados para o peito. Sim, Alpha. Ethan olhou para si mesmo. Ele estava coberto por um velho, casaco Carhartt sujo, deitado em um tapete feito de tábuas. Ele olhou para seu ombro. Latejava, mas estava no lugar. Onde estou? Ele exigiu seu comando de Alpha, deslizando em sua voz automaticamente. Isso é uma armadilha? A Alcateia do Sul me pegou? Não, Clara disse sua voz, firme apesar do medo. Você está no perímetro norte, a velha cabana do caçador. Ethan franziu a testa, a confusão se aprofundando. A cabana do caçador é uma ruína, uma pilha de madeira podre. Eu a vi antes de desmaiar. Era, Clara disse. Ela gesticulou ao redor dela. Eu consertei. Ethan olhou ao redor novamente, realmente olhando desta vez. Ele viu como a lona era dupla e selada com piche de pinho para parar correntes de ar. Ele viu o cano de ferro irradiando calor, as pedras esfregadas limpas, o pequeno rack de secagem de ervas, a pilha de lenha recolhida de cedro caído. Ele viu a faca de sobrevivência, uma lâmina Gerber, velha, mas afiada, descansando em uma prateleira de pedra. Não era uma masmorra. Era um lar. Você... Ethan sacudiu a cabeça, a tontura retornando. Gavin me disse que você tinha ido embora. Ele disse que você foi para a cidade. Clara riu. Um som seco e amargo que surpreendeu ambos. Gavin disse que eu poderia viver aqui ou morrer na neve. Ele não achou que eu duraria a noite. Ethan ficou imóvel. A dor em seu ombro foi esquecida enquanto um tipo diferente de tensão o tomava. Gavin te enviou aqui para a ruína em janeiro. Ele me baniu da casa da Alcateia. Clara disse simplesmente, por queimar sua carne. Ele disse que eu era inútil.
Ethan olhou para a garota. Ela era magra, suas clavículas afiadas contra sua pele. Ela parecia frágil. No entanto, ela tinha arrastado um lobo de 200 quilos através de uma nevasca, ajustou um ombro deslocado e projetou um sistema de aquecimento geotérmico a partir de lixo. Inútil. A palavra tinha gosto de cinza na boca de Ethan. Eu preciso de água, ele ofegou. Clara se moveu instantaneamente. Ela foi até a bacia de pedra, mergulhou uma caneca de esmalte lascada na água quente e entregou-a a ele. Ethan a pegou, seus dedos roçando os dela. Um choque de eletricidade estática certamente os atingiu. Ele bebeu avidamente. A água tinha gosto de agulhas de pinheiro. Vitamina C, Clara explicou, vendo sua expressão. Previne escorbuto, mantém o sistema imunológico em alta. Ethan abaixou a caneca. Ele olhou para ela, realmente a vendo pela primeira vez. Não como uma serva, não como um fantasma de fundo, mas como uma mulher que havia construído uma fortaleza do nada. Por que você me salvou? Ele perguntou em voz baixa. Depois do que minha alcateia fez com você, você poderia ter deixado a neve me enterrar. Você poderia ter sido livre. Clara olhou para o fogo, sua expressão ilegível. Eu sou uma ômega, Ethan. Nós nutrimos. Não é uma escolha. É biologia. Ela pausou, então olhou nos olhos. E por que eu não sou uma assassina? Ao contrário do seu beta. Ethan enrijeceu. A acusação pairava no ar quente e úmido entre eles. Ele queria defender Gavin para dizer que foi um mal-entendido, mas a evidência estava por toda parte ao seu redor. Essa garota tinha sido jogada fora como lixo e ela havia sobrevivido por pura raiva e brilhantismo. Descanse, Clara disse levantando-se. A tempestade vai durar a noite toda. Você não pode sair até que ela termine. Ethan deitou-se de novo no tapete de tábuas. Era surpreendentemente confortável. O calor do cano penetrou em suas costas, acalmando a dor em seus ossos. Ele observou Clara enquanto ela se movia pelo pequeno espaço, arrumando, verificando os selos na lona. Ele percebeu algo aterrorizante. Ele se sentia mais seguro aqui nesta casebre feito de lixo do que em sua propriedade de $1 milhão lá embaixo no vale. E isso o assustava mais do que a nevasca. A tempestade não apenas rugiu. Ela gritou. Pelas próximas 12 horas, o mundo fora da cabana cessou de existir, substituído por uma parede de ruído branco e violência. Dentro, o tempo parecia suspender. Ethan divagou para dentro e para fora do sono, seu corpo lutando contra o choque da lesão. Toda vez que ele acordava, Clara estava lá. Às vezes ela estava pressionando um cataplasma quente de folhas de milefólio amassadas contra seu ombro machucado. Às vezes ela estava forçando-o a beber um caldo amargo e terroso feito de neve derretida e raízes secas. O que é isso? Ele perguntou durante um de seus momentos lúcidos, fazendo uma careta ao sabor. Raiz de dente de leão e carne seca, Clara disse, sentada de pernas cruzadas no chão perto dele. Ela estava remendando um buraco em seu tênis com um pedaço de linha de pesca. É bom para o fígado. Ajuda a eliminar as toxinas de sua fadiga. Ethan se apoiou em seu bom cotovelo. A febre tinha quebrado. Ele se sentia fraco, but the sharp agony in his shoulder had dulled to a manageable throb. Onde você aprendeu tudo isso? Ele perguntou. Os médicos da alcateia usam medicina moderna, analgésicos, antibióticos. Os médicos da alcateia não tratam ômegas, a menos que estejamos morrendo. E mesmo assim eles reclamam do custo. Clara disse, sua voz desprovida de autopiedade, apenas declarando fatos. Eu li. A biblioteca tem livros antigos sobre herbalismo e sobrevivência pioneira. Ninguém mais os lê. Eu pensei que se eu fosse ser invisível, eu poderia muito bem ser inteligente. Ethan observou suas mãos. Elas estavam ásperas, cicatrizadas e vermelhas do frio, mas se moviam com uma destreza que ele admirava. Ele pensou nas mulheres com quem ele geralmente namorava, gamas ou deltas de alta patente de outras alcateias.
Elas eram manicure e polidas, mortais em uma luta, mas inúteis sem um cartão de crédito. Gavin me disse que você roubou a carne de inverno, Ethan disse de repente. Ele precisava saber a verdade. Ele precisava ouvir dela. Clara parou de costurar. Ela não olhou para cima. Eu nunca roubei nada na minha vida. Eu, como os restos que a equipe da cozinha joga fora. Às vezes, se a cozinheira senhora Higgins está de bom humor, ela me deixa uma maçã amassada. E a sabotagem. O assado queimado. Clara finalmente olhou para cima. Seus olhos cor de avelã eram ferozes. Sarah aumentou o gás no fogão enquanto eu estava na despensa. Ela riu disso. Gavin entrou, viu a fumaça e não fez perguntas. Ele apenas me sentenciou. Ethan sentiu um baixo rosnado crescendo em seu peito. Não estava direcionado a ela. Era o rosnado de um alfa que percebe que seu território foi comprometido por podridão de dentro. Gavin era sua mão direita. Eles tinham jogado futebol juntos no ensino médio. Eles tinham caçado juntos. Ele te enviou aqui para morrer, Ethan disse. A percepção se assentando como uma pedra em seu estômago. Ele sabia que a cabana era uma ruína. Ele sabia que uma tempestade estava chegando. Sim, Clara disse. Por que você não deixou o território? Foi para os humanos? Clara gesticulou para o pequeno quarto quente. Porque esta é minha casa, Ethan. Meus pais estão enterrados no cemitério perto do rio. Meu cheiro está nestas árvores. Por que eu deveria ir embora? Porque Gavin é um valentão. Eu preferiria congelar tentando ficar do que viver confortavelmente como um errante. Ethan caiu em silêncio. Ele olhou para o teto onde a lona azul estava segurando toneladas de neve. Ele olhou para o cano de ferro. Este cano, Ethan disse, mudando o assunto para parar a raiva fervendo em seu sangue. Eu não sabia que as linhas geotérmicas corriam tão longe. Nem a alcateia, Clara disse. Um pequeno sorriso secreto tocou seus lábios. Eu verifiquei as plantas nos arquivos 1 ano atrás. Eu sabia que se eu fosse expulsa, esta era a única fonte de calor no perímetro. Todos os outros esqueceram. Eu lembrei. Você planejou isso. Eu me preparei para isso, ela corrigiu. Ômega sempre tem que ter uma estratégia de saída. Ethan sentou-se completamente. O casaco escorregou de seu peito. Ele ainda estava nu, mas a vergonha não se registrou. A intimidade do espaço tirou as barreiras sociais usuais. Você tem um talento singular, Clara, Ethan disse seriamente. Você transformou um túmulo em um santuário. Você tem alguma ideia de quão valioso isso é? Nós temos patrulhas que congelam no cume norte todo inverno. Nós perdemos tempo valioso rotacionando sentinelas por causa do frio. Você criou uma base de operações avançada. Clara piscou. Ela não tinha pensado nisso estrategicamente. Ela só queria não morrer. Eu suponho. Eu estou com fome, Ethan disse. Fome real. Fome de lobo. Clara hesitou. Ela se moveu para o canto onde ela tinha um pequeno cooler de plástico, uma caixa de marca Igloo batida que ela tinha encontrado perto do rio. Ela